Olá, nono ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades da ficha. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Primeira questão, nós temos o seguinte. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos colaterais externos, cujas medidas em graus são dadas por 3x mais 20 graus e 2x menos 15 graus. Calcule a medida desses ângulos, tá certo? Então, temos aí dois ângulos que serão colaterais. E ângulos colaterais, a soma deles é igual a 180 graus, tá certo? Então, nesse caso aí, eu tenho que encontrar qual é a medida desses ângulos. Mas, para encontrar a medida desses ângulos, eu tenho que saber quem é essa medida x, tá certo? Então, para encontrar essa medida x, eu peguei aqui os ângulos 3x mais 20 graus, mais 2x menos 15 graus, igualei a 180 graus, porque trata-se de ângulos colaterais. E ângulos colaterais, eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma dos dois ângulos será igual a 180 graus. Então, aqui, eu montei uma equação do primeiro grau, onde eu vou encontrar quem é a medida x. Então, aqui eu organizei, colocando todos os termos que contêm a incógnita x no primeiro lado, no primeiro membro, e os termos que não contêm a incógnita x no segundo lado, tá certo? No segundo membro. Então, ficou 3x mais 2x igual a 180 graus. 20 e 15, eles não possuem a incógnita x, passou para o segundo lado da igualdade com a operação inversa. O 20 estava positivo, veio para o segundo lado negativo, o 15 estava negativo, veio para o segundo lado positivo. Então, 3x mais 2x, 5x, tá certo? São apenas os coeficientes. 3 mais 2, 5, repete o x. 180 graus menos 20 graus é igual a 160 graus. 160 graus mais 15 graus é igual a 175 graus. Logo, o 5 que está multiplicando com x passa a ser divisor de 175 graus. Efetuando essa divisão aqui, eu tenho que x é igual a 35 graus. Porém, a questão não quer saber a medida x, quer saber a medida desses ângulos, tá certo? Então, se eu já sei que x é igual a 35 graus, para encontrar qual é a medida desses ângulos, ficou fácil. Eu peguei aqui o primeiro ângulo, 3x mais 20 graus, e vou substituir o x por 35 graus. Lembrando que entre 3 e x existe uma multiplicação. Então, quando eu substituir aqui o x por 35, ficou 3 vezes 35 graus mais 20 graus. Onde 3 vezes 35 graus é igual a 105 graus. Somado com 20 graus, será igual a 125 graus, tá certo? Então, primeiramente, temos que resolver aqui a multiplicação. Encontrei a medida de um ângulo. Para encontrar a medida do outro ângulo, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu tenho 2x menos 15 graus, então aqui entre 2 e x é uma multiplicação, tá certo? Então, substituir aqui o x por 35. Então, aqui, 2 vezes 35 graus é igual a 70 graus menos 15 graus. 70 graus menos 15 graus é igual a 55 graus. Então, os ângulos são 125 graus e 55 graus. Se vocês somarem aqui esses dois ângulos, será igual a 180 graus, que é justamente em relação aos ângulos colaterais, que é quando a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus, ou seja, são ângulos suplementares, tá certo? Segunda questão. Na figura a seguir, as retas R, S e T, temos agora três retas que serão retas paralelas e interceptadas por duas retas transversais. Temos aqui duas retas transversais, que são as retas U e V. Então, determina o valor do ângulo X. Eu quero saber a medida desse ângulo X, certo? Então, aqui, retas R, S e T paralelas e interceptadas pelas retas transversais U e V. Então, sendo assim, o suplemento do ângulo de 110 graus, por quê? Se vocês observarem aqui, nesse caso, vamos determinar a medida de alguns ângulos, tá certo? Então, aqui, se vocês observarem, eu tenho aqui um ângulo de meia volta, tá certo? E o ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Então, se eu já tenho aqui um de 110 para 180, falta um de 70 graus, tá certo? Então, já sei que esse aqui é 70 graus. Então, se vocês observarem aqui, tá certo? Sendo assim, o suplemento do ângulo de 110 graus é igual a 180 graus menos 110 graus. Então, esse ângulo é igual a 70 graus, porque eles são ângulos suplementares, tá certo? Porque ângulos de meia volta são ângulos suplementares, que é igual a 180 graus. Então, achei aqui essa medida. Agora,
A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, o ângulo que falta mede. Eu tenho que esse ângulo aqui, ó, é igual a 70 graus. Eu tenho que aqui esse ângulo é igual a 80 graus. Percebam que aqui foi formado um triângulo. E eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, vou descobrir essa medida aqui, que eu já coloquei, que é igual a 30 graus. Então, aqui, ó, 180 graus menos 70 graus menos 80 graus vai dar igual a 30 graus, tá certo? Então, nós temos que esse ângulo aqui é igual a 30 graus. E logo em seguida eu descobri esse aqui, porque aqui também forma um ângulo de meia volta. Será também ângulos suplementares, tá certo? Então, o suplemento do ângulo de 30 graus será igual a 180 menos 30 graus. Então, eu tenho que esse ângulo é igual a 150 graus, tá certo? Então, agora já descobri aqui esses ângulos que serão suportes para eu descobrir qual é essa medida x. Então, os ângulos x e 150 graus, esses dois ângulos aqui, ó, eles são ângulos correspondentes, porque se vocês observarem, vamos excluir essa reta aqui, essa reta S. Então, vejam que esse ângulo aqui de 150 graus, ele está o quê? Na região interna. Esse ângulo x está na região externa. Mas os dois ângulos aqui estão do mesmo lado em relação à reta transversal, a reta V, tá certo? Então, esses ângulos, eles são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes são o quê? Congruentes. Logo, se esse ângulo aqui é igual a 150 graus, o ângulo x também será igual a 150 graus, tá certo? Então, aqui, dois ângulos correspondentes são ângulos iguais. Portanto, o valor de x é igual a 150 graus. Então, vejam que foi necessário encontrar todos esses valores aqui para poder encontrar a medida x, certo? Terceira questão. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. R e S são paralelas. Então, a medida do ângulo B é... Quero saber essa medida desse ângulo B. Então, retas R e S paralelas e interceptadas por retas transversais. Temos aqui essas duas retas que são retas transversais. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho que 2x mais 4x, tá certo? Esses dois ângulos, somando esses dois ângulos aqui, eles são ângulos correspondentes com 120 graus, tá certo? Porque esses dois ângulos aqui, juntos, se observados com esse ângulo aqui de 120 graus, eles são ângulos correspondentes, são ângulos congruentes, porque um está na região interna, tá certo? Outro está na região externa, e estão do mesmo lado em relação à reta transversal, tá certo? Então, eu tenho que 2x mais 4x é igual a 120 graus. Então, aqui vou encontrar qual é essa medida x. Veja que já está organizada essa equação do primeiro grau. Então, 2x mais 4x, 6x igual a 120 graus. Isolei o x, o 6 que estava multiplicando com x passou a ser divisor de 120. 120 graus dividido por 6 é igual a 20 graus, logo x é igual a 20 graus, tá certo? Então, se vocês observarem aqui, para encontrar a medida desse ângulo B, vocês irão ver que o ângulo de 4x junto com o ângulo B, tá certo? Estão do mesmo lado em relação à reta transversal. Então, aqui eu tenho dois ângulos que serão ângulos colaterais internos. São colaterais porque estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é essa reta aqui, tá certo? E serão internos porque estão na região interna. Então, aqui eu tenho que o ângulo B mais 4x é igual a 180 graus. Mas eu já sei que x é igual a 20 graus, então eu vou substituir o x por 20 graus. Sabendo que entre 4 e x existe uma multiplicação. Então, ficou B mais 4 vezes 20 graus é igual a 80 graus, igual a 180 graus. Resolva aí essa equação do primeiro grau, na incógnita B, isolei o B, igual a 180 graus. O 80 que estava antes da igualdade positivo passou para depois da igualdade negativo. Logo, 180 graus menos 80 graus é igual a 100 graus, tá certo? Então, B é igual a 100 graus. Então, a alternativa correta aí seria a letra A, tá certo? Então, vejam que foi necessário todo esse procedimento para encontrar a medida B, como a questão ela pediu, ok? Quarta questão. Na imagem a seguir, as retas U, R e S, temos aqui U, R e S, são retas paralelas e cortadas por uma reta T, que é a reta transversal. Determina o valor dos ângulos x e y. Quero saber a medida desses dois ângulos aqui, x e y. Então, retas U, R e S paralelas e interceptadas por uma reta T transversal. Então, observando aqui as posições em que se encontram esses ângulos, nós podemos observar, tá certo? Que esse ângulo aqui, ó,
que está junto do ângulo Y, será igual a 50 graus. Por quê? Porque se eu tenho aqui esses dois ângulos que estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, um está na região interna, tá certo? Porque está aqui entre essas retas paralelas, R e S, e outro está na região externa, comparando com essas duas retas paralelas, tá certo? Então, esses dois ângulos serão ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes, eles serão o quê? Congruentes. Então, eu já tenho que esse ângulo aqui será igual a 50 graus, tá certo? Então, aqui eu vou encontrar agora a medida Y. Por quê? A medida Y com esse ângulo de 50 graus, eu tenho aqui ângulos suplementares, tá certo? Porque trata-se de um ângulo de meia volta. Então, aqui para encontrar a medida Y, eu tenho que Y mais 50 graus é igual a 180 graus. Isolei o Y, será igual a 180 graus. O 50 passa para o segundo lado com a operação inversa, tá certo? Estava, no caso, positivo, passou negativo. 180 graus menos 50 graus é igual a 130 graus, tá certo? Então, eu encontrei que Y é igual a 130 graus. Agora, se vocês observarem, em relação aos ângulos X e Y, tá certo? Eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, tá certo? Estão na região interna, comparando essas duas retas paralelas, U e R. Então, esses dois ângulos, eles são ângulos colaterais internos. A soma deles será igual a 180 graus, tá certo? Então, aqui x mais y é igual a 180 graus, mas eu já sei que y é igual a 130 graus. Então, fica o quê? X mais 130 graus é igual a 180 graus. Isolei o x, o 130 que estava positivo passou para o segundo lado negativo. Aqui eu já fiz direto. Então, 180 graus menos 130 graus é igual a 50 graus. Então, o ângulo x foi igual a 50 graus. Então, x foi igual a 50 graus e y foi igual a 130 graus, tá certo? Quinta questão. Sabendo que as retas R e S são paralelas e interceptadas por uma reta transversal T, determina o valor de x. Então, vejam que esses dois ângulos estão em posições opostas em relação à reta transversal, tá certo? Que é a reta T. E eles estão nas regiões externas. Então, esses ângulos, eles são o quê? Ângulos alternos externos. E ângulos alternos externos, eles são ângulos congruentes, tá certo? Então, temos aqui reta R e S paralelas interceptadas por uma reta transversal, que é a reta T. Então, como eles são ângulos alternos, tá certo? Então, eles serão congruentes. Então, para encontrar o valor de x, eu vou igualar essas duas expressões. Então, 2x menos 60 graus será igual a x sobre 2 mais 30 graus. Então, para eliminar aqui esse denominador 2, eu vou multiplicar os outros termos que não contêm o denominador 2, vou multiplicar por 2 para eliminar esse denominador, tá certo? Então, aqui ficou o quê? 2x vezes 2, 4x, menos 60 vezes 2, 120 graus. Repete o x, porque já continha aqui o denominador 2, mais 2 vezes 30, 60 graus. Então, já eliminei aqui o denominador 2. Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau na incógnita x. Basta agora organizar. Então, aqui 4x, o x aqui que está no segundo lado positivo, veio para o primeiro lado negativo, certo? Então, ficou 4x menos x. Então, aqui eu tenho oculto o coeficiente 1. Então, 4 menos 1, 3, repete o x. Igual, repete aqui no segundo lado 60, o 120 que estava antes da igualdade negativo, passou para depois da igualdade positivo. 60 graus mais 120 graus é igual a 180 graus. O 3 que estava multiplicando com x passou a ser divisor de 180 graus. Logo, 180 graus dividido por 3 é igual a 60 graus, tá certo? Então, x foi igual a 60 graus, certo? Então, aqui só quis o valor de x, então a gente já finaliza aqui mesmo, certo? Sexta questão. Na figura abaixo, tem-se que as retas R e S são retas paralelas. Esses dois tracinhos aqui é para identificar que as retas são paralelas, que são retas que não se cruzam, tá certo? E as retas T e U são retas transversais. Então, a questão quer saber o valor de x mais y. Então, nesse caso aqui, temos aqui, né, que a reta R e S são retas paralelas, interceptadas por retas T e U, que são retas transversais, tá certo? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho esse ângulo de 70 graus. Então, esse ângulo de 70 graus, junto com esse aqui, que está oculto, tá certo? Eles formam ângulos de meia volta, ou seja, são ângulos suplementares.
Então, nesse caso, para encontrar essa medida aqui que eu já coloquei, que é igual a 110 graus, vocês teriam que encontrar quanto falta para 180 graus, porque aqui trata-se de um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta, tá certo? A soma deles é igual a 180 graus. Então, se eu já tenho um de 70 graus, então quanto é que falta para 180? Então, vocês fariam 180 graus menos 70 graus. Então, esse ângulo seria igual a 110 graus, porque os dois ângulos, quando somados, será igual a 180 graus, que são ângulos suplementares, tá certo? Então, se eu já sei que esse ângulo aqui é igual a 110 graus, então x será também igual a 110 graus. Por quê? Porque x com o ângulo de 110 graus, eles são ângulos correspondentes, porque os dois ângulos estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T. Um está na região interna e o outro está na região externa. Então, eles serão correspondentes, logo eles serão congruentes, eles serão iguais. Então, eu coloquei aqui que x é igual a 110 graus, porque são ângulos correspondentes, tá certo? E com relação ao ângulo y, vocês irão observar que o ângulo y com o ângulo de 20 graus, eles estão em lados opostos em relação à reta U, a reta transversal U, tá certo? Então, eles são ângulos alternos, e são alternos externos, porque os dois ângulos estão nas regiões externas, tá certo? E ângulos alternos, eles são ângulos congruentes. Então, nesse caso, eu tenho que y também será igual a 20 graus, tá certo? Porque o y com o ângulo de 20 graus, eles são ângulos alternos externos, tá certo? Então, o valor de x mais y então basta somar esses valores aqui. 110 graus mais 20 graus é igual a 130 graus. Logo, a alternativa correta aí seria a letra C, ok? E a sétima questão, temos assim: uma transversal intercepta duas retas paralelas, formando ângulos alternos internos expressos em graus por 5x mais 8 e 7x menos 12. Então, a soma das medidas desses ângulos então preste atenção que a questão está pedindo, tá certo? Primeiramente, vamos encontrar o valor de x para poder encontrar quais são as medidas desses ângulos, para depois somar esses resultados. Então, como eles são ângulos alternos, então eles serão ângulos congruentes. Então, eu tenho que 5x mais 8 é igual a 7x menos 12, porque ângulos congruentes são ângulos iguais. Então, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, onde eu vou encontrar qual é essa medida x. Então, eu organizei aqui, ó, letra de um lado, número do outro. Então, 5x, o 7x que estava no segundo lado, positivo, veio para o primeiro lado negativo. Igual, repetir aqui o menos 12, o 8 que estava positivo antes da igualdade, veio para depois da igualdade negativo. Então, 5x menos 7x é igual a menos 2x. Igual, aqui menos com menos mais, sinais iguais, soma e repete sinal, 12 mais 8, 20. Como aqui o termo que contém a incógnita x está negativo, multipliquei a equação por menos 1, então o que estava negativo passou a ser positivo. Então, 2x é igual a 20. Então, para encontrar o valor de x, isola o x e o 2 que está multiplicando com x passa a ser divisor de 20. 20 dividido por 2 é igual a 10. Encontrei o valor de x. Agora, eu vou encontrar a medida de cada ângulo, sabendo que eles são congruentes. Então, vou substituir o x aí por 10, tá certo? Então, aqui eu tenho que 5x mais 8, tá certo? Substituindo aí o x por 10, sabendo que entre 5 e x existe uma multiplicação. Então, fica 5 vezes 10, tá certo? Que é igual a 50. 50 mais 8 é igual a 58 graus. Vejam que essa resposta tem aqui, mas não é a resposta correta, porque eu não estou pedindo a medida do ângulo, eu estou pedindo a soma das medidas desses ângulos. Então, aqui, vou pegar a segunda expressão, 7x menos 12, vou substituir x por 10. Então, entre 7 e x, existe uma multiplicação. 7 vezes 10, tá certo? Substituindo aí x por 10, é igual a 70. 70 menos 12 é igual a 58 graus. Eles serão iguais porque eles são ângulos congruentes, porque ângulos alternos, eles serão congruentes. Então, nesse caso aí, somando 58 graus mais 58 graus, é igual a 116 graus. Então, a alternativa correta aí seria a letra D. Então, muito cuidado, tá certo? Com relação ao que a questão ela está pedindo, que ela está solicitando. Se é a medida x, se é a medida de cada ângulo, se é a soma dos ângulos. Então, prestem atenção, tá certo? Porque às vezes a questão é fácil, mas aí falta a interpretação, tá certo?
Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurarem lá no direct, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? Agora, tirem fotos dessas atividades e mandem para mim lá no direct, para que eu possa estar notando a participação de vocês, tá bom? Não esqueçam de colocarem o nome de vocês na ficha, para quando forem entregarem lá no Colégio Acalanto, entregarem com o nome, porque existem muitas fichas que estão sendo entregues sem nome, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!